mínima avaliação dessa primeira movimentação, né? Não dá nem para chamar de jogo, uma movimentação para quebrar um pouquinho essa rotina de treinamentos. E o que te pareceu um time que fluiu bastante, né? Criou 30 vezes, concluiu bastante, sobretudo. Bom, voltando um pouquinho, falando de trás para frente da sua pergunta, é uma característica que a gente quer para o Juventude. A gente buscou atletas com esse comportamento de mobilidade, de enfrentamento, de agressividade, de trocas. Eu acho que pelo pouco tempo de trabalho eles assimilaram muito bem, era esperado, até por conta disso nós fomos muito cautelosos na escolha desses atletas, então eu fiquei muito feliz com a atividade de hoje. Como você bem falou e feliz na sua colocação, foi apenas mais uma atividade, a gente não considera um jogo. Eu acho que tendo um sparring diferente do que a gente tem no contexto do nosso dia a dia, dentro do ambiente dos atletas, dentro do nosso elenco, torna-se uma característica um pouco mais competitiva, dá uma realidade um pouco mais próxima de um jogo, né? Mas está muito distante do que a gente vai enfrentar e está muito distante daquilo que a gente pretende para o Juventude. Mas no contexto geral foram coisas boas a serem ressaltadas, o comprometimento, a ideia, a postura, a competitividade, o número de chances criadas, uma equipe que a gente deu para ver que vamos ter ali muitas alternativas para a gente poder variar situações no decorrer da competição, no decorrer da temporada, então a gente fica feliz com isso. Hoje a gente completa 7 dias, né, uma semana da nossa apresentação. Nós tiramos aí praticamente 2 dias só para avaliações, então são 5 dias de treinos. Ontem alguns atletas trabalharam em 2 períodos, outros só na parte da manhã, 2 na segunda-feira, 2 amanhã, Então assim, eu não vou mexer no volume da semana, no volume do treino em função de uma atividade mais próxima da realidade do jogo. Vai ser assim também no domingo. A tendência é que o cansaço seja mais acentuado, é que as coisas fluam de maneira talvez um pouco mais lentas durante a partida. É uma coisa que a gente vai cobrar muito, mas eu tenho que levar em consideração todo esse acúmulo de carga para poder também ser justo na cobrança com os atletas. E aí, aproveitando também a sua pergunta, queria valorizar também o trabalho do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, né? O Fábio eu conheço, tive a oportunidade de jogar com ele ainda quando atleta, trabalho bacana que eles fazem, né? Um jogo onde eles puderam vir e ter jogo, né? Não teve confusão, não teve, então a gente aproveitou bem o trabalho, bacana esse trabalho que eles fazem de organização e oportunizar pelo menos o treino e a oportunidade para aqueles atletas que por virtude não tiveram oportunidade ainda nessa temporada. Chamou a atenção também, né, Thiago, alguns jogadores que praticamente chegaram ontem, como o Popó, já querendo mostrar serviço, né? Como é que foi essa conversa, esse interesse também deles quererem estar em campo hoje? Foi importante, a ideia do Popó não participar, porque ele foi um desses atletas que ontem trabalhou em 2 períodos, né? Teve que fisicamente estar sentindo muito, tá um timezinho sempre atrás, isso é perfeitamente aceitável, né? O trabalho do Caio também gera uma mudança de estímulo, isso gera também uma adaptação, né? O Caio trabalha muito esse nível de sobrecarga, de potência, e o trabalho está sendo muito intenso, sempre encaixando a nossa parte técnica. Desde o primeiro dia a gente trabalhou sempre de maneira integrada, é uma coisa que a gente tem muito alinhado na comissão, eu, Caio e Stefano, não que não tinha com o Luiz, mas era um pouquinho diferente. E a gente consegue sempre otimizar o tempo trabalhando a parte física, mas não deixando de colocar já conceitos táticos do jogo, conceitos individuais, comportamentos que a gente vai cobrar no decorrer da competição. Então achei que a boa vontade do atleta em querer participar para mim foi fundamental, fez ali acho que 30 minutos só, se eu não me engano, um pouquinho menos. O João Lucas sem chance ainda de participar, chegou ontem, treinou hoje, vai treinar à tarde, talvez no domingo ele participe um pouquinho e as coisas vão fluindo de maneira mais gradativa. A gente viu um Juventude com mais de 30 finalizações, um time bastante ofensivo, né? Com 4 jogadores no setor ofensivo, em alguns momentos atacava até com 6, né, professor? Queria que explicasse um pouco essa ideia de jogo que já tem nesse início com esse jogo treino. É uma ideia que a gente vem construindo desde o ano passado, né? Eu falava às vezes que em alguns momentos do ano passado faltava para nós um pouco do material humano, né? Em termos de características. Hoje a gente conseguiu, acho que, equilibrar um pouco mais esses setores, ter jogadores, por exemplo, do lado direito, igual o Lucas Barbosa, que ele faz do lado direito, terminou o treino centralizado, o Edson faz as 3 funções da frente, o Cleiton faz os 2 lados, Talhari, Eric, jogadores de mobilidade, Popó, então a gente conseguiu ter essas alternativas, o Rildo também, que acabou participando pouco, já vinha se queixando do adutor um pouco pesado, assim, melhor a gente errar para menos, participou pouco, espero que não tenha sido nada demais, até para não perder treino. Mas em relação aos comportamentos é o que a gente vem cobrando sempre, a ideia que a gente quer para o Juventude, né, de imposição no campo do adversário, independente do adversário, das circunstâncias do jogo, a gente tentar jogar. Claro que a gente precisa de algumas adaptações do gauchão, já procurei saber como funciona
principalmente no interior, né, a condição de gramado, de igualar o jogo pelo nível de competitividade. Essa mesma equipe fez um jogo treino na semana passada, empatou 0-0 lá em Santa Cruz, e nós estávamos lá assistindo o jogo, inclusive, né? Então eu vi o Santa Cruz, eu vi essa equipe jogar e vi qual é a ideia que a gente espera do gauchão. Então esses cuidados, o respeito com a competição, o respeito com o adversário que a gente está tendo, e a gente vai criar alternativas para a atividade domingo, né? Até adiantando para vocês, a gente vai mudar um pouco a organização, nós não vamos fazer o 4-3-3, vamos fazer outras situações para que eles vivenciem aquilo que a gente pensa em alternativas durante a competição. E na última semana a gente entra com a ideia em função um pouco do adversário e do que for melhor para a nossa estreia do gauchão. Bom, Carpini, por mais que vocês tenham controle daquilo que é feito, o início sempre depende de um pouquinho de encaixe, né? Sim. E a gente não lembra, a gente estava comentando, assistindo o jogo, não lembra de outros inícios de pré-temporada em que o time tenha fluído tão bem numa primeira movimentação, né? Eram sempre jogos mais amarrados, difíceis, o Juventude chegou a perder jogos treino, assim, e o que é normal, né? Isso te dá uma confiança de que mesmo tendo pouco tempo, né, já vai ser possível chegar mais próximo de um rendimento aceitável, bom, porque mesmo só com 5, 6 dias de treino o time fluiu bem para um primeiro jogo. Sim, eu também achei que a movimentação foi boa. Eu acho que você usou outra palavra que eu falei, inclusive para eles. Nós precisamos chegar na nossa estreia próximo do aceitável, próximo daquilo que a gente entende que é um comportamento coletivo que cabe com certeza melhoras, evoluções, ajustes, e uma coisa que não é próximo do aceitável, que tem que ser a identidade do Juventude, é a competitividade. Isso a gente não abre mão. Pode faltar um pouco do conhecimento, às vezes tem jogadores que vêm numa bola curta e o cara prefere no espaço. Esses ajustes, esse conhecimento entre eles é o dia a dia, é o tempo, não tem jeito. Isso eu não consigo criar situações alternativas para melhorar, mas eu não consigo acelerar esse processo. Agora a parte física, a competitividade, a disposição, a solidariedade, o compromisso um com o outro, isso aí é uma coisa que a gente não abre mão desde o primeiro dia de trabalho, e isso sim, essa competitividade pode se esperar do Juventude para a estreia, e eu acho que mais preparado do que essa semana e assim sucessivamente, eu acho que a gente vai ter um tempinho ainda para poder. Está sendo um desafio para mim também, né? Falar que a gente tem um tempinho para a estreia, mas eu nunca tive um período tão curto, a gente está conseguindo otimizar o tempo, mas foi o que eu falei na minha primeira entrevista, o bate-papo que nós tivemos lá. O torcedor precisa ter um pouquinho de paciência, porque esse início aí a gente precisa ajustar, nos conhecemos melhor. Claro que tudo isso acompanhado de resultado nos facilita, mas a gente sabe a dificuldade que é o gauchão e a dificuldade que vai ser a nossa estreia. Com a chegada do João Lucas agora há pouco, Thiago, você ainda espera alguém até a estreia no gauchão, e vai ser em cima disso mesmo, até pelo pouco tempo, os ajustes vão acontecer durante as partidas do estadual? Os ajustes vão acontecer durante as partidas, até a estreia do gauchão a gente espera sim, provavelmente mais um goleiro e mais 2 atacantes, ou um 9, um de lado, ou 2 jogadores de lado que tenham a capacidade de fazer outras funções dentro do nosso elenco. Você vê que a gente terminou o treino, por exemplo, com o Cleiton, que ele fez a beirada, depois a gente fez uma saída de 3 e ele fez quase que na linha de 5, como o David fez em alguns momentos para nós no ano passado. Então eu espero sim mais umas 2 ou 3 peças aí que possam chegar, talvez ainda no decorrer dessa semana, para pegar um pouquinho do trabalho, se não estiverem aptos à nossa estreia, mas daqui a pouco para a segunda rodada na quarta-feira já estejam à disposição. Então a gente ainda busca, a gente tem algumas conversas que foram iniciadas, mas tudo com muita cautela, muito cuidado, que são 3 ou 4 peças bem pontuais e a gente precisa minimizar o erro. A gente tem um grupo enxuto, vão ser esses atletas e mais os que vão chegar, e mais alguns meninos que a gente tem observado quem são os atletas que subam, né, do sub-20, o Juan e mais alguém. O Juan já é certo, e a gente vai oportunizar também algum desses meninos que merecerem a oportunidade. Então vai ser um elenco enxuto ali, talvez 27, 28, 30 atletas no máximo, para a gente poder dar atenção para todo mundo, melhorar todo mundo e manter o que nós tivemos muito ano passado, uma sinergia muito boa de ambiente de vestiário. O professor ainda conta com o David da hora, como é que está essa situação, e também sobre, ainda no setor de ataque, um pouco sobre o Popó e o Talhari, né? Sobre a característica desses 2 centroavantes para essa temporada. Bom, o Eric e o Talhari, ou o Popó e o Talhari? Popó e Talhari. Desculpa, eu que falei do Eric. Não, eu que falei errado. O Popó e o Talhari, 2 situações que me dão alternativas de jogo, né? O Talhari, vocês já conhecem bem, faz várias funções no setor ofensivo, cara extremamente comprometido, está muito aquém do que foi o Talhari que terminou a temporada. Natural, vem de 30 dias de férias, sofrendo na parte física, assim como todos, mas se entregando ao máximo, né? E o Popó é um cara
um jovem que a gente acompanha lá no interior de São Paulo já há um tempo. Teve uma venda considerável para o Red Bull, teve algumas participações boas, depois uma oportunidade de estar fora. Uma característica diferente, um 9 que daqui a pouco nós vamos precisar no gauchão, um pouco mais alto, que tromba, sustenta, segura. Apesar da estatura de muita velocidade, muita força, quando ele estiver mesmo no seu ápice físico, sem dúvida é um jogador que pode nos ajudar e talvez em alguns momentos jogar juntos, né? O Talhari com um cara que um pouco mais solto e o Popó um pouco segurando a linha e fazendo essa troca, essa mobilidade, coisa que a gente gosta muito. Em relação ao David, a gente tentou lá atrás, depois não houve mais conversa, acho que não acredito que vá andar essa negociação, eu, Carpini, falando, não sei quem cuida disso é o Júlio, a diretoria, mas envolve outras propostas, envolve os representantes, envolve o Fortaleza, envolve o Metalista, então é uma confusão muito grande e a gente tem outras alternativas também, a gente não pode ficar preso a isso, outras tão boas quanto a do David, né, em alguns momentos talvez em lastro de jogos aí de Série B, Série A, de repente até um pouco mais, até por conta da idade, então vamos aguardar e ver o que a gente consegue pontuar aí de peças para a gente fechar o nosso elenco.